Queridos, passando por aqui para dividir com vocês uma experiência pessoal minha e vendo assim essa unicidade do universo, como que Deus de fato nos criou como um só. Existe uma interligação de todas as coisas e quanto mais a gente entender isso, menos difícil fica a vida, melhor ela fica pra gente. Existe um desenho no universo, onde o bem de um é o bem de todos, o mal de um influencia de forma doída a todos, né? Então, a gente pode ser fator de influência pro bem ou pro mal, né? E uma das coisas que muito me marcou nos estudos que eu tenho feito é a logoterapia, o sistema da logoterapia, que foi criada pelo Dr. Viktor Frankl. Quem era ele? Um judeu que foi levado professor, ele era já diretor de uma grande universidade na Áustria, do departamento de neurologia, do hospital de Viena. Enfim, ele era um homem já muito avançado nos estudos dele em termos de neurologia, mas quando entrou a Segunda Guerra Mundial, ele foi levado para o campo de concentração, ele e toda a família dele, e ali ele perdeu toda a família, não ficou uma pessoa viva, apenas ele. E no meio de todas essas perdas, além disso, ele foi gravemente torturado, justamente por ser professor da Universidade de Viena, por ser diretor do departamento de neurologia do melhor hospital de Viena, na Áustria. Justamente pelas qualificações dele, ele foi gravemente torturado, mais do que a grande maioria. Mas ele sobreviveu, né? E ele, enquanto estava sendo torturado, ele falou: eu não tenho controle nenhum sobre a ação dos meus torturadores, não posso fazer nada, mas eu posso fazer comigo algo, e eu preciso fazer comigo algo. Como que eu posso encontrar sentido nessas torturas? Como que eu vou sobreviver a essas torturas? E ele decidiu então que ele não ia reagir, mas ele ia agir. Então ele decidiu que não eram os torturadores dele, os opressores dele, os torturadores que iam decidir o sentimento dele, o pensamento dele, o que ele ia fazer com a vida dele naquele momento. Ele estava sendo torturado e estava pensando: o que eu vou fazer com essa tortura que eu estou recebendo aqui agora, nesse momento, né? E eram torturas que, se a gente puder imaginar, provavelmente você e eu não passamos por ela. Talvez você tenha passado, que esteja vendo aqui, e se você passou, você é uma exceção da exceção em termos de sociedade brasileira, uma tortura parecida com campo de concentração, Segunda Guerra Mundial. É difícil a gente equiparar essa tortura, mas pode ser que você tenha passado, e se você passou por isso, de fato, eu sinto muito. E eu quero dizer para você, tem uma saída, tem um caminho, existe um caminho. Jesus, ele é o caminho. E é interessante ver que Viktor Frankl, ele de fato era um homem que era conectado com Deus, judeu, fazia parte do povo de Deus. E eu entendo que todos os ensinamentos, toda a vivência que ele teve com Deus, e a família dele geracionalmente veio tendo com Deus, que permitiu-lhe ficar em pé diante de tal atrocidade dos campos de concentrações, onde 6 milhões de pessoas foram mortas. 6 milhões de judeus foram mortos, né? E ali ele desenvolveu essa terapia chamada logoterapia. E eu estava lendo agora um artigo pelo Dr. Alberto Neri, ele fazendo um resumo da logoterapia. A logoterapia é extensa, é imensa, é fascinante de se estudar ela. E ele fez um resumo espetacular da logoterapia. Eu queria dividir isso com você, porque faz muita diferença como que a gente age no meio de torturas, né? Ele, no campo de concentração, torturas as piores possíveis. Se a gente diminuir o grau dessas torturas, o percentual, a gente chega no nosso dia a dia, que a gente também passa por torturas, dificuldades e muitas, né? Mantendo as devidas proporções, mas é o mesmo princípio ativo, né? Se ele lá conseguiu no campo de concentração, aqui nós conseguimos o nosso aqui e agora, né? E aí ele fala que 3 valores básicos ele descobriu sendo torturado no campo de concentração. Ele descobriu o valor da criação, de você criar algo de dentro para fora, você criar.
E ele, no meio da tortura, ele começou a criar o sistema da logoterapia. Ele falou, eu vou criar, eu vou escrever, eu vou analisar, eu vou montar essa equação, eu vou desmontar a equação da dor, como que estou conseguindo superar essa dor, eu vou escrever sobre isso, eu vou falar, e eu vou organizar isso, e botar de tal forma que isso possa ser multiplicado, possa ser copiado, para que não só eu vença, mas para que todos possam vencer através de eu vencer. Isso é tremendo, né? Um vence, todos vencem. Você vencendo, todos vencem. Pensa nisso. Como é que você teve as vitórias da tua vida? Como que você chegou até onde você chegou nas áreas que você teve vitória? Escreve, compartilha, multiplica a tua vitória por muitos. Ele fez isso. Aí ele falou, o valor da criação. Primeira coisa, eu decidi criar, ele decidiu criar a logoterapia. O que ele depois veio a chamar de logoterapia. Na época não tinha um título, não tinha um nome, mas ele criou um sistema para se vencer a dor, até a dor mais atroz possível, no caso, um campo de concentração. Primeiro ponto que ele colocou, criação. Eu decido criar no meio da dor. Estou passando pela dor, estou criando. O que ele criou? Como que eu vou conseguir vencer a dor? Como que eu vou conseguir não odiar meus torturadores? Porque se eu odeio meus torturadores, eu me paraliso, eu me bloqueio. Eu morro antes de morrer. A minha alma morre antes do meu corpo morrer. Então, enquanto meu corpo está vivo, a minha alma vai ter vida. Como? Não odiando os torturadores. Como? Criando. Enquanto eles estão me torturando, eu estou criando. A minha criação vai acima da tortura que eu estou sofrendo. Segundo valor, o valor da experiência. Experimentar experiências vivas. E ali ele experimentou o poder da criação dele. E com certeza o poder da presença de Deus com ele. O poder da experiência. Ter uma experiência prática, vivencial. Ele estava criando no meio da dor. Isso estava gerando para ele uma experiência de prazer, não na dor, não. Masoquismo jamais. Mas uma experiência positiva no meio da atrocidade negativa. Ele estava tendo uma experiência, uma vivência positiva. E o outro, valores, atitude. Qual é a atitude que ele ia ter diante daquela atrocidade? Ele ia pagar mal com mal, ele ia pagar mal com ódio, já que ele não podia matar fisicamente ninguém, nem fazer nada, ele iria então matar através do ódio dele, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Da gente odiar e a gente gerar morte no irmão, né? Através do ódio. E aí ele na outra pessoa, né? E aí ele põe esses 3 valores. Olha que coisa forte. Criação, ele criou um sistema que tem ajudado milhares de vidas, chamado logoterapia. Durante as torturas ele criou esse sistema. Ele teve essa experiência de criação no auge da dor dele. E ele teve o valor da atitude, ele tomou uma atitude. Não são os meus perseguidores, não são meus torturadores que vão definir quem eu sou e o que eu faço. Eu não posso fazer nada, eu estou amarrado, eu estou sendo torturado, com o meu corpo eu não faço nada, mas com a minha alma eu faço, com a minha mente eu faço, com o meu interior eu faço. Ninguém pode te roubar a tua alma. A tua alma, o teu interior, os teus sentimentos, os teus pensamentos pertencem só a você. O que fazem ou não com o seu externo, muitas vezes foge do teu alcance, foge do meu alcance. Principalmente quando a gente é criança, é adolescente, mas mesmo às vezes como adulto, que nem ele, é adultíssimo. Fugiu totalmente do controle dele. Mas com a alma dele, ninguém decide. Com a alma dele, ninguém toca. Deus me deu poder sobre nossa alma. E isso é maravilhoso. E esse é o desenho de Deus espetacular. Deus deu poder para Sadraque, Mesaque e Abednego, para a alma deles. Nabucodonosor falou, vou pôr no fogo, vou matar vocês. Ok, você tem poder sobre o nosso corpo, fato. Mas não sobre a nossa alma. A nossa alma nós decidimos. A nossa alma adora a Deus e ao Deus vivo e a Ele tão somente. Vocês vão morrer. O nosso corpo físico, se Deus assim permitir, vamos, fato. A nossa alma, não. A nossa alma, a gente vai ter vida e vida eterna e vida plena com Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego decidiram. Daniel decidiu, não vai orar, não pode orar, posso orar, eu vou orar, porque com a minha alma, na minha alma, ninguém manda. No meu corpo, sim, vai ser jogado na cova dos leões, ok? Se Deus não intervir, eu vou morrer. É um fato. É um fato. Foi exatamente
o que Viktor Frankl fez. Ele seguiu a palavra à risca. Esse é o poder das Escrituras. Conhecer a Deus geracionalmente faz toda a diferença. As histórias vivenciadas da palavra de Deus e contadas de geração em geração faz toda a diferença. Viktor Frankl criou a logoterapia em plena tortura no campo de concentração. Ele saiu vivo, terminou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e ele imediatamente voltou a trabalhar e implantou a logoterapia. Aonde? Na Áustria, em Viena. Não, em Viena, depois na volta da Áustria, depois em volta da Europa e depois no mundo inteiro. Ele já faleceu. Mas nós brasileiros, pensando aqui em nós, se você não é brasileiro e está ouvindo, né, esse vídeo, onde você estiver, o mundo inteiro está beneficiando da decisão dele de agir no meio da tortura, do entendimento de que nós temos poder sobre a nossa alma, que só ele tinha controle sobre a alma dele, só você tem controle sobre a tua alma, só eu tenho controle sobre a minha alma. Nós não temos controle sobre o ambiente externo muitas vezes temos, e quando temos devemos tomar posição. Quando não temos, nós temos que usar todo o poder que Deus nos deu, que ninguém tira, que é a nossa alma, a sua escolha. Aí eu queria colocar uma experiência muito forte que eu tive com uma moça muito querida, uma adolescente muito amada nossa, né? E que passou por um momento gravíssimo, onde ela perdeu pai e mãe no mesmo momento. Perdeu de forma diferente, não foi um acidente que matou os dois, mas foi uma perda imediata dos dois. Foram fatores diferentes, fatos diferentes, mas ela perdeu os dois. Uma adolescente com 16 anos de idade. E era eu a pessoa que estava ali naquele momento adulta para poder tomar posição e agir. E eu orei e fiz o que eu sabia fazer. Eu orei e falei, Senhor, me dirige, porque eu não sei o que fazer numa situação dessa. Ela ficou sem nenhum adulto que estivesse em condição de cuidar dela. Os adultos à volta dela estavam absolutamente abalados, todos. E eu fui então cuidar dela. E eu falei, Senhor, eu pus ela dentro da minha casa, pus ela na minha cama. O Luiz, na época, estava na Itália e eu estava ainda terminando o ano, meu ano de trabalho e o ano de escolar dos meninos, né? Que na época eram ainda jovens. Eu coloquei ela dentro da minha casa, coloquei ela dentro da nossa casa, coloquei ela na minha cama, dormindo comigo. Por quê? Para ela ter o meu amor e carinho de mãe, da mãe que ela tinha perdido. Para ela ter o meu carinho de amiga, de pessoa adulta amiga, de tia do coração. Para ela ter segurança durante o dia e a noite. E ali eu perguntei, Senhor, o que eu faço? Como proceder? E aí, lendo esse estudo, eu falei, meu Deus, me voltou, toda essa experiência me voltou. Porque assim, Deus falou comigo assim, você leve ela, primeiro, dentro de casa, ponha louvor e amor. Vocês precisam amar ela muito nesse momento, porque ela está subnutrida de amor. Amem ela. Então a gente passou a amar ela, amar os detalhes, amar no carinho, no sorriso, no abraço, numa comidinha gostosa, no prato que ela gostava de comer, nos carinhos, pequenos carinhos. E constantes, assim, como conta-gota, né? Homeopatia, sabe? E dentro de casa, e ponha louvor dentro de casa, enche a casa de louvor. Foi o que a gente fez, a gente encheu a casa de louvor e de amor com ela. E aí Deus me falou assim, leve ela todos os dias, por um mês, todos os dias para a igreja. Todos os dias, aonde não tiver culto na igreja, naquela igreja você vai procurar uma igreja próxima que tenha culto, vai numa outra igreja, aonde tiver culto, alegre, de louvor, de vida, culto, onde ela possa adorar a Deus junto com todos e ela possa ouvir a palavra. Todos os dias culto. E assim a gente fez. Todos os dias culto. A gente fez uma maratona de cultos por um mês, que é o período da grande dor, o grande luto. Lógico, o luto continua, mas é um momento, né, muito chave. Um mês. E aí Deus me falou assim, mas não para aí. Então, dentro de casa, dia e noite, esse amor fluido com louvor,
essa experiência de dentro de casa, a experiência de ir à igreja, ouvir a palavra de Deus de uma forma organizada, numa pregação, louvar e adorar a Deus junto, isso é experiência. E aí Deus me deu, que eu fiquei maravilhada, Deus me disse assim, olha que coisa, Deus me disse assim, ela precisa criar algo para que dentro dela saia a beleza que está dentro dela, para contrabalançar essa feiura que aconteceu na vida dela. Porque com 16 anos de idade, perder pai e mãe, meu Deus, assim, eu consigo falar hoje porque eu estou curada dessa dor e eu creio que ela esteja curada também, eu sei que ela está curada, são camadas de cura, né? Mas Deus a curou. E Deus me curou também dessa dor, porque foi muito doído. Mas Deus me disse, ela precisa criar para o belo sair de dentro dela, para contrapor toda essa feiura do lado de fora, né? E Deus me disse, leva ela para fazer bijuteria, curso de bijuteria. Aí nós levamos ela para fazer o curso de bijuteria, mas sozinha ela não queria ir, ela queria ir com a gente. Lá fomos nós. Eu e minha família fomos fazer curso de bijuteria, fomos fazer com ela, para ela fazer. Eu não queria fazer, eu tinha tanta coisa para fazer, eu não queria fazer curso de bijuteria, mas para ela era importante. Então a gente parou tudo e foi fazer um curso de bijuteria com ela. E foi divertidíssimo, porque acabou que a gente se divertia, fazia coisa bonitinha mesmo, e fazia bonita. Tinha, olha que bonito, e esse e aquele. Aí faz um brinco, faz uma pulseira. E ela, a cada bijuteria que ela fazia, pegando peças desconexas, conectando as peças, vendo a beleza saindo de dentro dela, porque eram peças desconectadas. E quem fazia a beleza do brinco acontecer, a beleza da pulseira, a beleza do colar, era ela. Ela que fazia, vinha de dentro. A criatividade, ninguém dizia faz assim, 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 não, era dentro, aquilo tudo fluía. E ela ficava, meu Deus, olha, eu que fiz. Ela punha, tá bonito, tá lindo, tá lindo. E assim, aí... E ela ficou assim maravilhada de ver a beleza fluindo de dentro dela. O valor da criação é o segundo valor do Viktor Frankl, né? Não, é o primeiro ele põe, mas o primeiro que Deus me deu foi o valor da experiência. Deus me falou experiência dentro de casa e na igreja, de forma corporativa e dentro de casa, né? De dia e de noite. E depois, o segundo valor que Deus me deu foi a criação. Deus falou, vá para o curso de bijuteria, ela fazia. Aí ela não ia sozinha, a gente foi junto, foi todo mundo. Acabou que fez bem para todo mundo, né? E o terceiro valor da experiência, não, valor da atitude, já falou, valor da atitude. E aí que foi? Aí foi, ela passou esse um mês mergulhada, ela foi conduzida, né? Tanto dentro de casa, quanto no curso de bijuterias, quanto no culto, ela foi conduzida, mas... O terceiro valor da atitude, ela tomou uma atitude. Surgiu uma possibilidade de um trabalho numa feira. Estava acontecendo uma feira internacional, me chamaram, eu não pude fazer, não tinha como fazer, eu estava fazendo diversas outras coisas, né? Outros trabalhos. E aí tinham amigos de amigos que pediram indicação. Eu falei, olha, eu tenho uma indicação ótima, ela é uma menina excelente, né? É menor de idade, é excelente, assim, é o primeiro trabalho dela. Vocês querem assim, assim, assim? Enfim. E aí eu indiquei ela, né? E ela aceitou. Esse é o poder da atitude. Ela teve uma atitude de aceitar. Com 16 anos de idade, ela aceitou o trabalho. Na verdade, não fui eu que indiquei, foi uma amiga minha. Chamaram uma amiga minha, eu chamei uma amiga para um trabalho que eu ia fazer. Essa amiga chamou, pediram uma indicação. Enfim, essa coisa linda, que, sabe, esse ciclo do bem. Aí chegou para mim assim, tem uma pessoa que possa? Eu falei, tem essa pessoa, tem essa moça que é linda, assim, com 16 anos de idade. Tá ótimo, tá bom, vamos tentar. Se não der certo, a gente vê, né? Se não der certo, a gente fala, mas vamos tentar. Ótimo, perfeito, vamos tentar. E aí a gente foi explicar para ela como era o trabalho. Nunca tinha trabalhado na vida. Era super esforçada, super inteligente, trabalhadora no estudo. Já tinha até trabalhado na própria escola, ela já trabalhava também. Muito linda ela. Enfim, ela aceitou o desafio. E nós aceitamos o desafio de explicar para ela o trabalho. E ela... vestimos ela, maquiamos, foi a coisa mais linda. Aí entrou minha irmã do coração, minha sobrinha do coração, entrou todo mundo para amar ela
cuidar dela para ela alcançar esse trabalho. Ela não conseguia alcançar sozinha, mas dela foi a atitude completa. Eu quero, eu vou, eu faço. E ela desempenhou um excelente trabalho, eu acho que era uma feira de 5 dias, se eu não me engano. Excelente trabalho, né? E assim foi. No meio da tortura, aspas, da perda do pai e da mãe dela, em um dia só, numa tarde de sábado, ela perdeu ambos. E ali foi um recomeço para ela radical e maravilhoso. Hoje ela é uma mulher que ela fala 3 línguas fluentes. Ela tem um cargo de trabalho lindo. Se você está aqui me vendo, tantos anos a gente não se fala, então sei onde você está. Eu sei que eu te amo muito, eu sei que você me ama também e um grande beijo. Entre em contato, se podendo, vai ser bom poder falar com você e saber como é que tá a tua vida e orar com você. Faz tempo que a gente não se fala. E ela se transformou numa pessoa linda, uma pessoa batalhadora, trabalhadora, casou, formou família. E assim, Deus é fiel. E o que eu quero dizer aqui é que, olha essa junção da ciência, né, com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Eu na época não tinha lido nada sobre isso, foi há muitos anos atrás, 20 anos, não, um pouco menos. Foi há muitos anos atrás, um pouco menos de 20 anos, mas eu não conhecia nada de logoterapia. E eu segui as etapas da logoterapia. É uma ciência que foi descoberta. Agora, a ciência nada mais é do que o estudo da criação de Deus, o estudo do desenho de Deus, o estudo de como Deus criou as coisas, de como as coisas funcionam. E ciência é isso. E Viktor Frankl fez isso de forma majestosa. E também o Dr. Alberto Neri fez esse resumo impressionante que eu adorei. Agora, quem me ensinou isso, a fazer esses 3 passos, foi o Espírito Santo de Deus. E é aqui que eu quero chegar. Você tem o Espírito Santo de Deus. E se você ainda não tem, é só pedir para ele entrar em você. É só pedir para ele falar com você. Inês, é simples assim? É simples assim. Agora, é como uma criança. Uma criança consegue começar a entender tudo de uma vez, do dia para a noite? Não, ela vai entendendo cada vez mais palavras. Ela fala tudo de repente? Não, cada vez mais palavras. É como aprender uma língua, por exemplo, ou qualquer matéria, não importa. Aprender a pintar, aprender a cantar. A gente não sai por aí já sabendo, né? Raríssimamente, às vezes sim, mas em geral não, é um passo a passo, né? Então, ouça o Espírito Santo de Deus dentro de você, num passo a passo, tem uma conexão direta com o Espírito Santo de Deus. Para isso ele veio morar. O teu corpo, ele é templo, ele é tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Que honra, que privilégio da gente ter dentro do nosso corpo o próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus não sou eu não sou ele, mas ele mora dentro de mim, ele está dentro de mim, ele é um comigo, ele é um com você, ele é um com você. É possível. Hoje eu lendo isso eu pulei quando eu li isso, eu falei, e eu tô aqui para compartilhar porque é demais. Como que o Espírito Santo dirige a gente sem a gente ter nenhum conhecimento? Sabe por quê? Porque ele é todo conhecimento. Foi o Espírito de Deus que criou todas as coisas. Então ele pode te levar a lugares que você ainda não conhece, que você ainda não estudou. E depois, quando você estudar, você vai ficar maravilhado que nem eu. Porque a ciência nada mais é do que o estudo do desenho de Deus. E o desenho de Deus ele te ama de tal maneira que ele deu Jesus no teu lugar, para pagar pelos teus erros, pelos meus erros, para você ter liberdade, livre acesso a Deus completo e para o Espírito Santo de Deus morar dentro de você e te dirigir desde o micro até o macro na tua vida. Deus é com você.